Quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden, vocês sabem que o Caim fundou uma civilização totalmente sem Deus, desafiando a Deus, vivendo independentemente de Deus. Mas a partir de Adão, gerando a Sete, vindo Enos, mais tarde Enoque, irmãos, tinha uma linha piedosa, tinha uma linha de pessoas piedosas que invocavam o nome do Senhor. Todavia, aquilo logo se extinguiu, se apagou. Irmãos, é muito rápido o homem cair em corrupção, porque o homem possui a natureza pecaminosa que nós recebemos de Satanás, quando o homem caiu, pecou e transgrediu contra a palavra de Deus, comendo da árvore que Deus disse para não comer. E essa natureza corrupta corrompe com uma velocidade espantosa. Nem você sabe, nem você reconhece você quando a coisa se corromper. Experimente se afastar da vida da igreja por uma semana. Experimente. Por algum motivo você não conseguir ir para as reuniões da igreja, por uma semana. E na segunda semana, você também não conseguiu ir. 2 semanas. Quando chega na terceira semana, você já não está com muita vontade de ir. Aí você falta. Quando chega na 4ª semana, você já está com outra mente. Essa natureza pecaminosa, ela corrompe rapidamente o homem, com uma velocidade espantosa que você não imagina. A vida da igreja nos salva. Nós vivemos num universo, após a rebelião de Satanás, após a queda do homem. Irmãos, esse universo que nós vivemos é o universo que está em decadência, está caminhando para a sua própria destruição, que os físicos chamam de entropia. Em termodinâmica, isso é considerado o estado de desordem, que aumenta com o tempo, se não houver nenhum vetor positivo organizando as coisas. Se nós deixarmos as coisas como estão, só deixar correr, irmão, nós vamos correndo para a corrupção. Sabia disso ou não? Compre um carro novo, guarde na garagem sem usar, por 2 anos. Volte, abre a porta daquela garagem e pega o carro de novo. Você vai dizer, esse carro está novo, zerinho. Você vai ver que já se deteriorou. Compre uma casa novinha em folha, mobilia, límpia, deixa trancada por 5 anos. Quando você voltar, abrir aquela porta de uma casa novíssima, você vai ver teia de aranha, você vai ver poeira por todo quanto é lado, sinais de deterioração. Irmão, se você não fizer nada nesse universo, você já está caminhando para a corrupção. Algum cristão diz, mas eu não estou fazendo nada de errado. Se você não fizer nada de errado e nada positivo, você já está mal. Você está caminhando para a corrupção. Por isso Paulo fala em Efésios, remi o tempo, porque os dias são maus. Não fique de braços cruzados, achando que com isso você vai deixar de pecar, deixar de se deteriorar. Não, esse mundo caminha para a deterioração. Você sabia que o sol, que nós desfrutamos da luz, desfrutamos de tantos efeitos do sol? A terra não sobrevive sem um sol. Está consumindo milhões de toneladas de sua massa,
em fusão nuclear que o Ezra explicou na conferência de jovens, transformando as moléculas de hidrogênio em hélio, fornecendo essa fantástica energia para a Terra e luz. Você sabia que em 5 milhões de anos todo o combustível se acaba? E quando se acabar o combustível do Sol, a Terra não sobreviverá mais. Tudo está caminhando para a destruição. Mas nós, irmãos, temos um vetor positivo dentro de nós. Nós temos uma força contrária a essa degradação. A vida de Deus entrou em nós. O Evangelho, que é o poder de Deus, está em nós. Não se deixe deteriorar. Não se deixe corromper-se. Irmãos, vamos ir contra isso, vivendo a vida da igreja. Bom, eu vou ter que voltar ao tempo. Quando chegou em Gênesis 6, abre sua Bíblia, dê uma olhada em Gênesis 6. Quando chegou em Gênesis 6, a situação já estava insustentável. Deus não tinha como mais tolerar a extrema maldade do homem e a extrema violência que ocorria sobre a superfície da terra. E como se foram multiplicando os homens da terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Irmãos, alguns interpretam que esses filhos dos homens são os anjos que saíram do seu estado original. Eles não deveriam casar-se nem dar-se em casamento. De alguma forma dotaram de essa capacidade e se uniram às filhas dos homens, as mais formosas, as mais bonitas, e surgiram, irmãos, os grandes valentes da mitologia, dos grandes homens, gigantes naquele tempo. Essa mistura de espécies, irmãos, Deus não podia tolerar. Era uma confusão. Deus tinha de exterminar aquela situação. Versículo 3: Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Os anos de um homem eram longos. Adão viveu mais de 900 anos. E outros viveram 700 anos, 500 anos. Irmãos, o homem vivia muito. Primeiramente, porque precisava se multiplicar, gerar muitos filhos e filhas, para que houvesse a multiplicação da humanidade. Mas em segundo lugar também, é porque o homem precisava, como naquele tempo não tinha escolas, não tinha cursos, não tinha aperfeiçoamento, para o homem aprender alguma habilidade, irmãos, ter alguma experiência para ser útil na sociedade, levava anos, muito tempo. Quem sabe quando chegava a 80 anos, 100 anos, é que eles eram considerados homens experientes para poder ajudar na sociedade. Nós todos entramos no 6.0, né, Ezra? E hoje nós temos mais experiência do que quando tínhamos 30 anos, 40 anos. Só que hoje, por causa dessa confusão, Deus limitou a vida do homem no máximo 120 anos. Hora que a gente poderia ser mais útil, a nossa vida física está se acabando. Não é? Então Deus pensou: dá tantos homens, tanta vida, prolongar tanta idade do homem, para fazer a maldade, para praticar a violência? Não. Então vou limitar o homem a 120 anos.
Aí a idade dos homens foi decrescendo, até que Moisés viveu 120 anos. E hoje está difícil chegar a 120, não é? 90, já alguns poucos têm esse privilégio. 100, muito menos. Irmãos, o Senhor limitou isso. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Irmãos, esses anjos que supostamente fizeram essa tremenda confusão, Deus os trancou em um lugar especial, não sabemos onde é, reservado para o juízo de Deus no final. Deus não permite mais, nunca mais permitiu acontecer isso entre nós. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Já pensou, o homem chegou à extrema maldade, ao ponto de Deus ter de exterminar o homem. Quem é o Criador? Você sabe que dói mais no coração de um pai quando disciplina o filho do que o próprio filho? Doeu no coração de Deus. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus forçadamente tomou uma decisão: fará perecer toda a humanidade por causa da extrema maldade, de extrema confusão, extrema violência que ocorreu na terra. E Deus teve que fazer uma coisa drástica. Aconteceu uma tragédia na humanidade. Deus mandou a chuva. Noé levou 100 anos para construir uma arca gigantesca em terra seca. Até hoje, os homens não entendem como é que nós fizemos essa grande arca aqui, ó, no meio do interior de São Paulo, no meio do nada. Noé não fez uma grande arca, um barco, num estaleiro do lado do mar, do lado do rio. Ele fez em terra seca. E nós construímos esse auditório de 10 mil pessoas, não no centro de São Paulo, para competir com Credit Car Hall. Nós fizemos aqui no meio do nada. Irmãos, essa arca está sendo muito útil para o Senhor, preparando uma nova geração, uma nova criatura. Então assim, Deus mandou a chuva. Choveu, choveu, choveu. Quando todos estavam comendo, bebendo, casando-se, dando esse casamento, vieram as chuvas. No começo, ninguém se preocupava com isso. Chuva era normal, mas a chuva não parava. Um mês, 10 dias, 30 dias, 40 dias, não parava a chuva. E as águas foram aumentando, e os homens subindo para as montanhas para fugir de serem afogados. E subiam até as altas montanhas, mas a água continuava a subir.
encobriu até a mais alta montanha. Em outras palavras, todos morreram. Não sobrou um, mas quem estava na arca sobreviveu. As 8 pessoas da família de Noé foram salvas. Deus preservou essas 8 vidas para dar continuidade à civilização humana. E finalmente a arca desceu novamente. Noé, ao sair da arca, levantou um altar e sacrificou ao Senhor. E o Senhor aspirou o aroma. Ele disse: nunca mais eu vou exterminar o homem novamente pelo dilúvio. E a garantia disso é um sinal. Esse sinal até nos dias de hoje nós temos. Quando chove, sai o sol, nós vemos um arco-íris. Irmãos, arco-íris não é para sinal daquela imoralidade. O arco-íris é um sinal da aliança de Deus para com o homem. Deus nunca mais irá exterminar o homem com dilúvio. Agora eu quero comentar a civilização pós-dilúvio. Imagine você, depois do dilúvio, o temor a Deus não seria realçado? Todos ali viviam debaixo do temor de Deus. É ou não é verdade? Se você fosse essas 8 pessoas que sobreviveram em meio a tantas pessoas que morreram, porque eles saíram da arca, viram cadáveres por todo quanto é lado. Irmãos, aquilo cria-se um temor muito grande no coração, ou não? Irmãos, eu estou tentando contextualizar você. Estou tentando levar vocês a ter empatia na situação. Você precisa entrar na história, entrar nessa situação, para saber como o povo pensava naquela época. Irmãos, era uma vida de não ofender a Deus, não é? Não transgredir contra Deus, viver debaixo do temor de Deus. Vamos viver para agradar a Deus. Isso não deveria ser o lema do pós-dilúvio? De fato, o homem viveu muitos anos. Assim vieram os filhos de Jafé, os filhos de Cã e os filhos de Sem. E o homem, Deus queria que eles se espalhassem pela terra para tomar a terra, para dominar essa terra, se multiplicando e sendo fecundos. O que aconteceu? O que aconteceu? Que chegou no tempo de Abraão, não havia um que adorasse o Deus verdadeiro. Sabe quantos anos se passaram do dilúvio até Abraão? Quem sabe? Dilúvio até Abraão. Se você fizer os cálculos por Gênesis capítulo 11, como eu fiz, Sem, um dos filhos de Noé, gerou a Arfaxade quando ele tinha 100 anos. Se você somar 100 anos, você vai chegar justamente no ano do dilúvio, na saída do dilúvio. Na verdade, Arfaxade foi gerado 2 anos depois do dilúvio. Então, se você somar de 100 até Abraão, pelos números que estão registrados no Gênesis 11, eu fiz esse cálculo, você vai chegar a 290 anos. Do dilúvio até o nascimento de Abraão, 290 anos. Irmão, que são 290 anos para quem vivia 900 anos? 290 anos para nós hoje é difícil, porque o homem vive 80, 90, no máximo 100 anos. Mas naquele tempo, os homens viviam 900 anos, 800 anos. 290 anos não era nada.
E em rápidos 290 anos, o homem passou a adorar outros deuses. Pode acreditar um negócio desse? É isso que eu quero levar vocês a entenderem a civilização pós-dilúvio. Só que eu vou te dar um número mais exato. Porque se você for por esses números que Tera gerou a Abraão, Naor e Harã, aos 70 anos de idade, no último versículo do capítulo 11 de Gênesis, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Quer dizer, então se realmente Tera tivesse gerado a Abraão aos 70 anos, e quando ele morreu em Harã com 205 anos, me ajudem, Abraão deveria ter quantos anos quando Tera morreu? 205 menos 70, 135 anos. Mas Abraão quando saiu de Harã, dá uma olhada no capítulo 12, versículo 4. Partiu pois a Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Ora, tem uma diferença aqui de 135 menos 75, tem uma diferença de 60 anos. Então, uma das hipóteses, Abraão saiu de Harã antes do pai dele morrer, 60 anos antes do pai dele morrer. Então a Bíblia está errada, porque em Atos capítulo 7, dá uma olhada em Atos capítulo 7. Vocês gostam da história? Vocês gostam de contar os anos, tudo? Eu quero contextualizar você, levar você para os dias do pós-dilúvio. Vamos fazer uma viagem para lá. Atos 7, versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Com a morte de seu pai Tera, ele saiu de Harã. Ora, então a Bíblia está errada. Tem 60 anos aqui, inexplicáveis. Irmãos, nós acreditamos que pela história, quando Abraão gerou, o registro de que ele gerou Tera gerou aos 70 anos os 3 filhos, na verdade, não são os 3 filhos gerados aos 70 anos de Tera. O primeiro filho, o filho mais velho, é o Harã, que mais tarde morreu e deixou um filho, Ló, órfão. E o segundo filho é o Naor. E o terceiro filho seria Abraão. Há uma diferença de nascimento entre o primeiro filho, Harã, e o último filho, Abraão, de 60 anos. 60 anos. Então, quando Tera morreu, com 205 anos, aí que Abraão saiu aos 75 anos de Harã. Aí se você somar os 290 que tinham chegado, mais esses 60 anos de diferença, vai dar 350 anos, não é? Isso, 350 anos, entre o dilúvio até o nascimento de Abraão. Mas há 2 anos de diferença, que Arfaxade foi gerado 2 anos depois do dilúvio, então tem que somar mais esses 2 anos. Então são 352 anos. Mostre aqui, ó. Está aqui, né? Já está aqui, ó. Eu esqueci de novo minha canetinha. Bom, vocês estão vendo ali, ó. O dilúvio ocorreu no ano 1650 anos desde Adão.
desde Adão. E 352 anos depois, nasceu Abraão. Vocês estão vendo ou não? 352 anos. Opa, obrigado. Aqui, ó. Senhor Jesus, como é que faz isso aqui funcionar? Bom, de qualquer forma, quando você sabia que Noé, depois do dilúvio, a Bíblia registra que Noé viveu mais 350 anos? Então, quando Abraão nasceu, 352 anos depois do dilúvio, Noé acabara de morrer. Quer dizer, durante todos esses 350 anos, Noé estava presente. Noé era o patriarca na época. Noé deveria pregar o temor a Deus para toda aquela geração. Mas parece que não surtiu efeito. Todos daquela geração adoravam a outros deuses. Irmãos, aí eu descobri uma coisa. Aí, dentre os 352 anos, irmãos, durante 352 anos, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, irmãos, de tirar um homem de debaixo do temor de Deus. Satanás é sutil. Ele levantou um homem. Com 115 anos depois do dilúvio, rapidinho, surgiu Nimrod. A Bíblia, o registro da Bíblia diz que Nimrod era valente caçador diante do Senhor. Isso parece coisa positiva. Não era coisa positiva. Segundo a história, algum historiador registra naquele tempo que o Nimrod, ele descobriu como ter o poder sobre outros homens. Irmãos, hoje a disputa pelo poder em Brasília, Nimrod foi o primeiro a descobrir que o poder é tudo na sociedade humana. O poder enriquece, e o poder tem domínio sobre os outros. O poder é tudo. E como é que ele descobriu o poder? É juntando os homens. Deus queria espalhar os homens para dominar a terra, mas Nimrod falou: não vamos cair na armadilha de Deus, vamos nos juntar. Ele foi o primeiro, Nimrod, a fazer cidades, juntar as pessoas. E nas pessoas que ele juntava, ele dominava. E ele foi o primeiro que inventou a tirania. Ele começou a dominar sobre os povos. E ele era um homem extremamente capaz. Era um homem extremamente capaz. Ele queria de todo jeito tirar o temor de Deus naquela geração. Porque aquela geração vivia debaixo do temor de Deus. Depois do dilúvio, todo mundo estava assustado. Romanos 1, 2, 3, o registro de Paulo, irmãos, é muito a ver com essa civilização pós-dilúvio. Se você olhar para a geração de hoje, se aplica, mas ele estava falando da civilização pós-dilúvio em Romanos capítulo 1. Porque ali Paulo afirma por 2 vezes, tendo conhecimento de Deus. Pós-dilúvio, todos tinham o conhecimento de Deus, ou não? Pelo menos o conhecimento de que Deus é temível. Tem que tomar cuidado para não ir contra Deus, é ou não é? Todos tinham conhecimento de Deus. Mas o Nimrod ensinou aquele povo que não precisa mais temer a Deus. Que nós homens podemos nos levantar e desafiar a autoridade de Deus. Não precisamos ficar mais todo o tempo viver com medo, debaixo do temor de Deus, para não ofender a Deus. Não ofender a Deus. Não faça isso, pode ser que venha um castigo. Não faça aquilo,
pode vir o dilúvio, Deus não pode acabar com o homem. Irmãos, Nimrod ensinou aquela civilização: vamos parar de viver assim com medo de Deus. Você tem que parar de estar submisso à vontade de Deus, do Deus verdadeiro. Você pode o quê? Ir contra isso, se libertar desse medo, se libertar dessa autoridade de Deus, levantando, exaltando o nome do homem. Não sei se vocês estão me acompanhando. Vocês estão entendendo? Nimrod fez esse trabalho. Eu vou ler o que o Flávio Joséfo, um historiador reconhecido dentre os judeus, ele escreveu. Pouco a pouco, Nimrod transformou o estado das coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus, é isso que ele queria tirar, era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra, porque ele construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pelas águas, e vingaria a destruição dos seus antepassados. Era isso que ele transmitiu para aquela geração, e aquela geração foi envolvida com essas palavras, e se libertaram do temor de Deus. Passaram a viver, irmãos, debaixo do domínio desse poder do Nimrod, do homem. O povo seguiu o conselho de Nimrod, julgando-se escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre, e ela subiu com uma rapidez além de todas as expectativas. Não, essas são as palavras do historiador Joséfo. A torre de Babel era para desafiar Deus. A torre de Babel era para dizer: Deus, nós não precisamos viver com medo de te ofender, de não fazer a sua vontade, não. Porque nós homens temos condição de sobreviver sem Deus. Nós podemos exaltar um homem, porque com Nimrod não precisamos de Deus. Com Nimrod à nossa frente, nós não precisamos de Deus. Os irmãos entenderam ou não? E assim construíram a torre de Babel. Vamos ler em Gênesis 11 a construção da torre de Babel, vamos? Ó Senhor Jesus. Vocês querem ouvir essa história ou não? Se não quiser, eu posso ir direto para Abraão. Versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Primeiro eu quero apresentar para vocês o que é Mesopotâmia, o que é a terra de Sinar. Me dá aquele mapa da Mesopotâmia. Mapa de Mesopotâmia. Isso, aqui. Vocês conseguem acompanhar que essa região que é chamada de Mesopotâmia é onde fica a Babilônia, tá? Ur dos caldeus, Harã está aqui em cima, Harã, tá? Então essa região aqui é banhada pelos dois rios, Eufrates e Tigre. Esses dois rios, ambos os rios, nascem nas montanhas da Turquia de hoje. Aqui. E os dois rios vão desembocar no Golfo Pérsico. Aqui embaixo está o Kuwait. Essa região toda é o Iraque de hoje. Aqui uma parte é Síria. É Síria. Aqui é Turquia. Tá? Aqui é Síria de hoje, e aqui em cima é a Turquia. E aqui, irmãos, está o Líbano, aqui é Israel de hoje.
terra de Canaã, que Israel está aqui, ó, tá? Aqui é a planície do Sinar. Tanto é que Sinar fica na região da Babilônia. Então o povo escolheu principalmente os filhos de Sem. Os filhos de Sem escolheram essa região aqui para morar, para se desenvolver, tá? E essa região aqui não tem pedras. Quem foi conosco para visita a Israel no ano passado, viram que na região do Canaã e de Israel, aquelas montanhas, montes, relevos estão cheios de pedras, cheio de pedras. Por isso as construções da região de Canaã são principalmente feitas por pedras lavradas. Você pega uma pedra, lavra e coloca uma pedra em cima da outra, estabilizando cada pedra com lascas de pedra, e o próprio peso da pedra estabiliza a construção, não é assim? Então as pedras serviam de construção na região de Canaã. Mas na Mesopotâmia, aqui, não tinham pedras para fazer isso. Eles inventaram tijolos. As primeiras olarias, as primeiras cerâmicas foram inventadas pelos mesopotâmios. Eles faziam tijolos e queimavam bem os tijolos. E ganhava resistência. Os tijolos ganhando resistência, eles então colocavam um tijolo em cima do outro para fazer a construção. Só que o tijolo é mais leve que pedra, não dá estabilidade à construção, então precisa de argamassa. Só que eles não têm argamassa hoje para comprar no material de construção. Eles tinham o que? Betume. O que é betume? Betume vem do petróleo. Deus deu muita riqueza de petróleo naquela região, justamente para esse povo. Então, tijolo em tijolo, argamassa, betume, eles faziam grandes construções naquela época. E uma das construções, descobertas pela arqueologia, são os templos que eles faziam com esses tijolos para adoração a outros deuses. Esses templos são chamados de zigurates. Eu vou mostrar para vocês que era um zigurate. Um zigurate geralmente tem uma planta geométrica, quadrada ou retangular, onde subiam os tijolos e faziam vários platôs. E o acesso pelo homem é pela escada. E o último platô, irmãos, é para culto a outros deuses e fazer sacrifícios para esses outros deuses. E o zigurate, o nome zigurate significa a plataforma entre o céu e a terra. Havia zigurates por tudo quanto é canto na Mesopotâmia, porque não havia um homem na terra no tempo de Abraão que adorasse a Deus verdadeiro. Não havia um altar sequer levantado para Deus verdadeiro. Essa era a situação da época, irmãos. Acredite se quiser. No capítulo 11, versículo 4, disseram: vinde. Abra sua Bíblia de novo, é importante esse versículo. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui vocês estão vendo algumas das coisas que eu falei. Nimrod não queria que a humanidade se espalhe como Deus queria. Deus queria que o homem se espalhe pela terra para dominar toda a terra. Nimrod falou: não espalhe, porque eu quero poder. O ajuntamento de homens me dá a oportunidade de poder. E o que eles queriam? É tornar célebre o nome do homem. Tornar célebre aqui usa um verbo em hebraico, o mesmo que Deus
que usou no Gênesis 1. Quem estudou Gênesis 1 no passado, sabe que lá usa verbo criar e fazer, 2 verbos. Um verbo, bara, é criar do nada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou do nada. Deus falou e as coisas se fizeram. Sem matéria-prima. A própria palavra de Deus era matéria-prima. Mas também tem a outra palavra, que não é criar do nada, mas fazer com algo existente. Esse outro verbo, nós estudávamos, era o verbo asa. E o Flávio Nobre me ensinou, a pronúncia não é asa, é assá, certo? O Flávio está aí? Não? Não está. Assá. Está aqui? Assá. E esse verbo foi usado aqui. Tornemos célebre, o nome do nosso nome, tornar célebre, que é assá, é fazer. Eles queriam fazer o nome do homem. Irmão, hoje as marcas comerciais têm mais valor do que os bens de uma empresa. O bem da marca supera muitas vezes o bem do patrimônio físico. Bom, não vou fazer propaganda de nenhuma marca aqui, tá? Né? Aquela bebida que vocês bebem, tem alguns que não conseguem largar, né, André Oliveira? Né? Consegue largar aquela bebida lá? Aquela marca vale quanto? André está ali, né? Ô, André, né? Aquela marca que você não, lá está aí? Essa marca vale ouro. E outras marcas, eu não vou falar o nome das marcas. E o homem queria fazer do nome do homem uma marca, tornar célebre, exaltar o nome do homem. Isto é, desafiamos a Deus. Nunca mais invocaremos o nome de Deus. Nunca mais nós faremos a vontade de Deus. Nós vamos fazer a vontade do homem, sim. Embora conhecesse a Deus, tivesse de certa forma um certo medo de Deus, mas com Nimrod à frente, ele tirou esse medo daquela geração, tirou temor. Ó Senhor Jesus. Romanos, aquele que nós lemos, Romanos 1, é isso, né? Romanos 3, a gente estava lendo. Dá uma olhada. Eu vou ler de novo. Versículo 10, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Ninguém entendia realmente Deus. Ninguém entendia, irmãos, que a vontade de Deus, que é inegociável, Deus não negocia a vontade dele com nenhum homem. E a vontade de Deus é para o homem. A vontade de Deus é para o benefício do próprio homem. Mas o homem acha que a vontade de Deus prejudica a sua vontade. Porque o homem enxerga muito perto, Deus enxerga longe. A vontade de Deus, irmãos, é tornar seus filhos herdeiros. A vontade de Deus, irmãos, é nos fazer participar do seu reino. A vontade de Deus é fazer-nos cada vez mais parecidos com Ele, sermos um com Ele em vida e natureza. Por isso Ele não negocia com a sua própria vontade, porque a sua vontade é míope. A vontade de Deus permanecerá eternamente. Mas o homem, sem essa visão, não entende. Não há quem entenda. Então o homem quer fazer a sua própria vontade. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Claro, como é que vai entender sem buscar Deus? Todos foram buscar ídolos, outros deuses. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Irmão, isto está se referindo a Nimrod. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, amargura contra o próprio Deus, querendo se vingar de Deus.
São os seus pés velozes para derramar sangue. Irmãos, eles eram violentos, matavam quem era contra. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Eu consegui transportar vocês para aquela época, não? É nessa situação, nesse ambiente pagão, que Abraão nasceu. Abraão nasceu. Ainda nasceu num lar fabricante de ídolos. Mas aí eu me pergunto, se o homem queria fazer sua própria vontade, exaltar o seu próprio nome, por que eles trocaram o Deus verdadeiro por deuses falsos? Não é trocar. Para a mesma coisa, ter que sujeitar a vontade dos ídolos. O que você acha? Qual o princípio dos ídolos? Quem sabe? A diferença é que a vontade de Deus, o homem não negocia. Deus, ele é insistente com a sua vontade. Mas com os ídolos, eu posso mandar neles. O homem acha que pode mandar. Em outras palavras, eu não preciso de Deus. Só que eu preciso de uma ajuda extra-humana, de alguma divindade. Porque com Gênesis 6, aquela situação dos anjos caídos, fazendo aquela confusão com o filho dos homens, surgiram os homens da antiguidade, eles sabiam que tinha alguma coisa extra-humana. Vocês acreditam nisso? Eles sabiam que além de Deus haviam algumas divindades que podem dar alguma ajuda extra-humana. Por exemplo, então eu estou vivendo na minha cidade, do Nimrod, eu tenho o meu comérciozinho lá, eu tenho minha lojinha, né? E eu estou concorrendo com outras lojinhas do meu lado. Mas a minha ambição é maior, eu quero me enriquecer muito. Eu não quero ficar competindo com o vizinho no meu negócio. Eu quero apelar para divindades, para ser abençoado tremendamente no dinheiro. Então eu crio um ídolo chamado o Deus das riquezas. Os irmãos entendem que eu crio um Deus das riquezas, isso aqui é um ídolo. E eu começo a chamar, invocar o Deus das riquezas. O ídolo em si nada é. É um pedaço de pau, pedaço de ouro, prata, não é nada. Mas quando o homem se prostra e adora, e chama, invoca, Satanás põe o seu exército atrás. Os demônios estão ali atrás dos ídolos. E quando o homem apela, adora, faz troca com os ídolos, vende sua alma por diabo, irmãos, a coisa acontece. De repente eu me enriqueço de uma maneira sem explicação. Não tem algumas celebridades entre nós que se enriqueceram sem explicação nenhuma? Possivelmente alguns fizeram essa troca. E quando você se dobra, parece que esse ídolo é seu servo, fazendo a sua vontade. Na verdade você está se fazendo o quê? Adorador do diabo. O diabo, numa das tentações, disse para Jesus: Jesus, foi-me dado todos os reinos desse mundo e a glória destes. Basta você agora prostrado me adorar. Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso, e tudo isso é seu. O que Jesus disse? Hein? Só a Deus um homem deverá se adorar, e a Ele prestar culto, não é? Irmãos, quando você adora um ídolo que você cria para o seu próprio benefício, irmãos, na verdade você está caindo na armadilha de Satanás. Satanás trabalha atrás das vontades do homem. O homem pensa que é dono da situação, ganhou muito dinheiro, irmãos, mal sabe que sua vida começa a se destruir.
Esses homens todos, irmãos, mesmo no nosso país, nossos países, se enriqueceram com tudo isso, se enriqueceram com a corrupção. A família deles está destruída, a vida deles está destruída, eles não levam benefício algum. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Com os ídolos você não ganha nada de bom. Só que o homem pensa que eu não preciso de Deus, eu vou fazer a minha vontade e os ídolos vão me ajudar a fazer a minha vontade. Essa é a armadilha. Por isso, irmãos, esse é o princípio dos ídolos. Continuar insistindo na vontade do homem, querendo criar coisas para que, por isso, irmãos, tem a deusa da fertilidade para quem precisa engravidar, a deusa da colheita, agricultor que precisa colher bem, a Deus da chuva quando a gente precisa de chuva. Está uma seca danada aqui, nós precisamos, né, tem ídolo da seca. Tem um santo casamenteiro, tem um santo protetor dos motoristas, tem um santo protetor da garganta, quem sabe para os cantores, né, Cauã? Tem um santo para cada necessidade do homem, para cada vontade do homem. É tudo engano, irmãos. É tudo armadilha de Satanás. Nós temos que voltar a adorar o único Deus. E não faça de Deus o seu ídolo. Entenda o que eu estou querendo dizer. Não faça de Deus o seu servo, seu empregado. Você quer enriquecer, Senhor, me dá muito dinheiro. Você pode pedir, mas irmãos, a vontade dele é em primeiro lugar. Irmãos, Abraão foi abençoado porque ele tinha pureza no coração. Senhor Jesus. Abraão, Deus apareceu a ele na Mesopotâmia, quando ele estava ainda em Ur dos Caldeus. Ele não teve força para sair, não tinha fé suficiente para sair. Mas Deus levantou uma situação, o pai dele levou a ele até Harã. E em Harã se estabeleceu, porque eu acho que o negócio do pai dele floresceu lá, prosperou. Porque em Ur tinha muitos concorrentes dele, mas lá em Harã, ele, quem sabe, ele tinha um monopólio, era o único, né? E ele fabricava ídolos. Mas Deus já estava aparecendo a Abraão. Abraão conheceu o Deus verdadeiro. Mesmo no meio daquela situação, irmãos, Abraão passou a viver para o Deus verdadeiro. Ele não escolheu o Deus verdadeiro porque ele fazia a sua própria vontade, porque ele viu o Deus da glória. Ele tinha um coração puro e simples. Durante toda a vida de Abraão, você pode ver que ele não tinha apego algum pelos bens materiais. Me mostre um versículo que ele tenha apego aos bens materiais. Deus o enriqueceu tremendamente no Egito. Ele teve que se separar do Ló, eu vou falar hoje à noite, separar de Ló. Mas Abraão não estava nem aí. Ló, escolha você primeiro. Aí Ló escolheu a facilidade e a planície. Abraão ficou com a pior parte, que é a melhor parte, as montanhas. Irmãos, Abraão nunca buscou nada para si, em termos de benefício próprio e de bens materiais. Deus prometeu tanto para Abraão, prometeu tanto para sua descendência, não tinha dado um filho para ele. Depois que deu um filho, prometeu tanto para ele, ele morreu sem a terra. Você já pensou nisso? Porque Abraão tinha um coração puro. Ele era homem da fé. Ele não buscava um palmo na terra. Ele queria uma pátria celestial. Ele queria o galardão de Deus lá em cima, não as coisas da terra. Como está o seu coração? O seu coração é para você se enriquecer hoje aqui?
Você tem muitas posses, muitos bens, muitos benefícios, ou seu coração é puro com relação à vontade de Deus? Eu estou aqui somente para fazer a vontade de Deus. Nada quero para mim. A vontade de Deus para mim é imperativo. Salmo 51, 10. É isso não? Eu errei. Salmo 51, 10. Essa é a minha oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse coração puro não é só na pureza moral, na pureza ética. Esse coração puro, irmãos, é não buscar nada para a minha própria vontade. Esse coração puro é olhar somente para a vontade de Deus. Na igreja, irmãos, eu não busco posição. Na obra do Senhor, não busco a primazia. Não tenho nenhuma ambição para pôr algo no meu bolso. Eu estou aqui somente, irmãos, para ser útil à vontade do Senhor. Se eu tiver qualquer impureza no meu coração, Deus não me encarrega como encarregou a Abraão. Por isso, irmãos, vamos pedir para Deus criar em nós um coração puro. E esse verbo criar em hebraico é bara, é criar do nada. Eu e você, como homens caídos, não temos esse coração puro. Como homens caídos, como todo mundo, nós somos egoístas. Nós sempre queremos nosso próprio benefício, queremos algo para nós, mas o Senhor pode criar em nós um coração puro. Cria, ó, em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe por que eu preciso de um espírito inabalável? Porque naquela época, Abraão olhava para a direita, tinham adoradores de ídolos que prosperavam muito bem. E olhava para a esquerda, tinha homens fazendo a sua vontade e ocorria tudo bem com eles. Ele era o único que escolheu adorar Deus verdadeiro. Muitas coisas, irmãos, olhando para a situação, circunstâncias, pode nos abalar. Será que eu escolhi o caminho certo? Será que eu escolhi dedicar um ano no SEAP, enquanto os meus colegas estão seguindo adiante? Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu doei a minha vida para fazer comportagem? Será que eu fiz a escolha certa? Irmãos, cria em mim o coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu vou terminar por aqui. Espero que isso seja suficiente para vocês refletirem. Qual é a sua escolha? A sua escolha é a sua vontade? É o seu benefício? A sua posição na igreja? A sua posição na sociedade? Sua ambição? Ou única e exclusivamente a vontade de Deus? Nós somos apenas escravo de Deus, servo de Deus, sem direito a nada. Deus é o nosso Deus único e verdadeiro, a quem servimos, adoramos. Ó Senhor Jesus, abençoe, Senhor, a toda essa geração. Seja uma geração de Abraões, que só busque a tua vontade. Não queiram nada em troca dos bens materiais. O Senhor sabe que quando buscamos o reino e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E nós não as buscamos, Deus nos dá para servir melhor a Ele mesmo. Jesus é o Senhor.